Vamos lá, iniciando a gravação do nosso grupo de estudos sistêmicos, onde hoje vamos falar sobre o tema de procrastinação. E aí, mulherada, bora superar essa procrastinação aí na vida? Quem aí está realmente disposto a resolver isso? Hein? Porque assim, quem é procrastinador de carteirinha e não tiver disposto realmente a sair da postura, que é uma postura em termos infantil, porque a gente acaba ficando vítima e refém de várias situações, né? Se a gente não está disposto, essa aula não é para vocês, porque não vai resolver muita coisa. Vou até colocar meu óculos aqui, porque eu botei aqui todo o material da aula, mas a cegueta aqui já não está mais, eu não estou mais conseguindo sem óculos. Então, vamos lá. Uma coisa que é muito comum, gente, quando a gente fala de procrastinação, e assim como nas aulas anteriores, eu não quero deixar vocês no raso. Se vocês pegarem aí um monte de vídeos sobre procrastinação, de coach, de uma série de coisas, o que vocês vão encontrar? Falando técnicas para ser mais produtivo, ações para vocês fazerem, tal, tal, tal. Vocês vão encontrar um monte dessas coisas na internet. Porém, a gente sabe que isso a longo prazo não traz solução. Por quê? Muitas vezes a pessoa até se foca ali, faz aquele esforço tremendo para conquistar um determinado objetivo, mas depois que consegue, volta tudo para aquele limbo de antes, às vezes até pior. Então, não adianta eu enganar vocês, eu sou coach também, o coach é uma ferramenta maravilhosa, inclusive eu utilizo ela nos meus atendimentos, né, como ferramenta, mas só isso não basta. Então, eu sempre vou convidar vocês aqui no grupo a mergulhar mais profundo. Por quê? Porque o buraco é mais embaixo. Tem mais coisa aí nesse angu que muitas vezes é fácil falar, mas na hora de resolver a gente, pô, por que não resolve? Por que eu fiz isso, eu fiz aquilo? Eu não sei se alguns de vocês já participaram de imersões, principalmente essas imersões ligadas ao coach, ao desenvolvimento humano. Eu digo porque eu participei de várias. E é assim, quando você sai daquilo, você sai com uma adrenalina, com uma energia que você fala, meu Deus, agora eu vou arrebentar a boca do balão. Só que isso aí dura no máximo uma semana. Depois a bateria vai caindo de novo, tá? Então, se a gente não entender a raiz, se a gente não entender o que acontece no profundo, e entender que não tem fórmula mágica, não tem varinha de condão, não tem, eu não vou enganar vocês. Tudo acontece e resolve-se num passe de mágica. Porque isso aí é muito falado para vender, mas a realidade a gente sabe que não é bem assim que funciona. Então, vamos lá. Primeiro, vamos desmistificar uma coisa: a diferença entre procrastinação e preguiça. Porque às vezes a gente até confunde a preguiça da procrastinação. Às vezes a gente está mesmo com preguiça. Né? Às vezes a pessoa não faz e bota só desculpa. É procrastinação, mas no fundo é preguiça. E a preguiça, gente, eu vou falar real. Para resolver preguiça é só falta de vergonha na face. É tomar vergonha na cara e fazer o que precisa ser feito. Aí sim, a parte do coach ajuda, porque não adianta só eu me entregar para aquela coisa da preguiça. Mas nem sempre é preguiça. Por quê? Preguiça a gente não faz por moleza. E na procrastinação, normalmente, não é que a gente não faz nada. Vocês viram lá no vídeo? É que a gente está fazendo uma coisa. Olá, vamos lá, né? Hoje a internet já começou antes de eu começar, por isso que eu falei, tive um probleminha, que a internet estava caindo, caindo, espero que não caia mais. Agora, não sei se é por conta desse tempo, amanhã eu vou ligar lá na Vivo, o WhatsApp hoje parou também, né? Não sei se vocês perceberam. Então, não sei o que está acontecendo aí hoje, dando esse bug todo. Vamos ver se as meninas voltam. A Maria, a Rosana.
Aí, Helena voltou, Jane está aí. Aqui, Renata. Bora, gente. Eu vou continuar, então, de onde a gente parou. E aí, depois, quem for entrando depois, pega o restante na gravação, tá bom? Então, vamos lá. A gente estava falando que a procrastinação, diferente do que as pessoas falam, né? Não é preguiça. Porque na procrastinação, a gente geralmente não fica sem fazer nada. A gente faz, a gente substitui uma coisa pela outra. A gente para de fazer uma coisa que a gente deveria fazer e a gente faz outra coisa que é mais prazerosa. E quando a gente vê, a gente se distrai. Mas existe uma coisa muito mais profunda que está por trás de tudo isso. E o primeiro ponto que a gente tem que entender em relação à procrastinação é que, assim, existe dentro de nós polaridades. O universo ele é todo ele é todo feito em polaridades, são leis universais. Então, dentro da gente existe uma ambivalência nessa coisa de faço ou não faço, quero ou não quero, tudo tem essa dualidade dentro de nós. E como que começam essas polaridades dentro de nós? Através da nossa energia feminina e masculina, que existe aí em alguns momentos um conflito entre isso. Então, vamos começar pensando na palavra procrastinar. E vocês já vão entender por que eu vou trazer esse conhecimento mais profundo para vocês, no sentido de, para que eu preciso saber? Vocês vão entender o porquê. A palavra procrastinar, ela é originária do latim. Procrastinatum, à frente de amanhã. Pro, à frente. Crastinatus, de amanhã. Então, essa palavra, ela vem 1.500 anos atrás, foi que existiu, que inventaram essa palavra procrastinação, né? Procrastinar. Quer dizer, então, que antes de 1.500 anos atrás não existia procrastinação. Para falar bem a verdade, gente, se a gente parar para pensar, os nossos pais não falavam muito em procrastinação. Estou falando aqui para quem é jovem como eu, tá? Quem está no entra para frente vai lembrar que os pais não falavam quase em procrastinação. Os avós, vocês já viram o avô, a avó de vocês? De algum de vocês aí já falou em procrastinação? Vocês já viram o avô, a avó falar em procrastinação? E por que será que agora, nessa era que a gente vive, a gente escuta tanto falar nisso? Alguém tem alguma ideia? Então, vamos lá. A procrastinação, como a gente já sabe, ele é um ato de adiar uma realização de uma tarefa, de uma ação, para depois. Algo que eu poderia realizar agora, eu deixo para depois, eu acabo fazendo uma outra coisa no lugar. Mas o comportamento da procrastinação, ele é algo... Aqui, peraí, tem mais gente chegando. Vamos lá. O comportamento da procrastinação, ele é algo que começou a se difundir por conta da nossa era moderna. Por quê? Hoje a gente tem um excesso de estímulos que naquele tempo as pessoas não tinham. O que aconteceu? A vida moderna fez com que viessem várias coisas para facilitar a vida da gente. Então, na época da minha avó, a minha avó tinha que rachar lenha para poder pôr no fogão, para fazer a comida, aquela coisa era da toda. Hoje não, hoje com um botãozinho, ou então até no micro-ondas eu já compro pronto. Então, tudo aquilo que foi feito para facilitar a nossa vida, deveria, teoricamente, se a gente fosse viver como antigamente, hoje a gente tendo tudo isso, era para a gente ter mais tempo para descansar, concorda? É tudo muito mais prático, a gente deveria ter muito mais tempo para descansar. Mas, ao contrário do que deveria acontecer, a gente tem muito mais coisas para fazer, porque como sobrou mais tempo, as pessoas começaram essa coisa de produtividade, eu tenho que ser muito produtiva, eu tenho que fazer muita coisa. E aí, com o advento da internet, e aí um mostrando a vida do outro, e aquela coisarada toda, aquela comparação toda. Então, tudo isso fez com que
nós começássemos a ter muito mais tarefas do que as pessoas da época dos nossos avós. Até porque, antigamente, as mulheres nem trabalhavam, né? Ficavam em casa, cuidando dos filhos, a maioria. Então, era um outro momento que a humanidade vivia. Só que se a gente parar para pensar, além de tudo isso, a questão da procrastinação ser algo mais recente, ela também está ligada à questão da gente, na nossa criação, que é diferente também de antigamente, a gente não saber esperar. A gente quer tudo imediato, a gente quer um prazer imediato. Antigamente, a pessoa tinha que fazer um esforço enorme para depois vir o prazer. O prazer era a longo prazo. Só que hoje, nessas gerações mais recentes, e eu me enquadro nisso, nós temos essa coisa do prazer imediato. Então, já de criança, a criança não aprende a esperar. É tudo ali para ontem. Então, para que eu vou fazer uma coisa que eu não estou afim de fazer, né? Pensando a grosso modo, por que eu procrastino? Porque ninguém procrastina para comer uma coisa gostosa. Tá lá um negócio delicioso, você está com fome, você levanta, você vai comer. Se você quer ir no banheiro, deu vontade, você pode até enrolar um pouquinho, mas chega na hora que você vai lá fazer suas necessidades. Então, assim, tem coisas que você não procrastina, mas tem coisa que você não quer tanto fazer. Então, é exatamente nesse ponto onde entra. Então, hoje, a gente vive essa era de hiperestimulação, nós temos muitos estímulos, nós temos excesso de dopamina. Isso aqui, gente, é pura dopamina. É o tempo inteiro mandando N estímulos para o nosso cérebro. E aí as coisas vão ficando sem graça. Pode ver, os relacionamentos vão ficando sem graça. A gente perde a vontade de fazer as coisas muito rápido. O prazer, ele se tornou bem mais escasso hoje em dia. A gente não consegue mais ter prazer em qualquer coisa. Por quê? Por conta do excesso de dopamina no nosso cérebro. E a gente meio que entra num transe hipnótico quando a gente está na procrastinação. Você está ali, ó. Quando você vê, nossa, já passou 3 horas aqui, eu estava só olhando os stories da coleguinha. Então, assim, a pessoa ela entra num transe, ela não está no momento presente ali no corpo. Então, tem vários aspectos que levam a gente a procrastinar. Tá? E hoje a gente também é muito cobrado por essa questão de rede social. Então, hoje você tem que ser produtivo, você tem que mostrar uma série de coisas. Só que esse excesso de dopamina, esse excesso de estímulos que a gente tem, está emburrecendo a nossa sociedade. Existem pesquisas comprovadas que desde que a humanidade... desde que o ser humano existe, né, desde que começou-se a estudar o ser humano, cada geração que nasce é mais inteligente do que a anterior. E pela primeira vez na história da humanidade, nós temos uma geração que está com o QI abaixo da geração anterior. Que é muito triste isso, né, gente? Mas vem do quê? Vem exatamente dessas questões. Então, claro que a gente sabe que também a procrastinação, ela pode estar associada, normalmente ela está associada ao estado de ânimo da pessoa. Então, ela é influenciada, sim, por distúrbios mentais, ansiedade, problemas de autoestima, medo de reprovação, TDAH, né, que hoje é tão falado, a hiperatividade, questões ligadas a lesões no córtex pré-frontal, então se a pessoa sofre um acidente, enfim. Hoje a gente sabe que, claro, tem quadros clínicos que vão levar uma pessoa a procrastinar mais do que a outra. Mas não é sobre isso que nós queremos falar aqui hoje, porque todos nós, teoricamente, somos normais, né? Não estamos com nenhuma patologia, teoricamente. Então, existem outras causas também, que é muito falada aí no mundo do coach, como eu falei logo de início, que é o medo de dizer não, da reprovação. Então, quando eu tenho medo de dizer não,
várias coisas podem acontecer. Por exemplo, eu acabo assumindo mais responsabilidades do que eu gostaria. E aí, se eu falei para o fulaninho, para a fulaninha que eu ia fazer X, Y, Z, e eu não estou afim de fazer, puxa vida, por que eu falei que eu ia fazer? Aí eu olho para aquilo ali e o meu cérebro ele vai tender a procrastinar. Por quê, gente? O nosso cérebro, ele é um órgão que consome muita energia. Ele consome 25% de energia de todo o nosso corpo. E por conta disso, ele faz vários, vou falar de uma forma assim bem grotesca para que vocês entendam, vários processos de automação para quê? Para preservar a gente o máximo, para poupar o máximo de energia. Então, para que eu vou gastar energia com uma coisa que eu não quero fazer, se eu posso ficar aqui poupando a minha energia com uma coisa gostosa? Então, tem essa coisa do prazer e da dor. O nosso cérebro vai sempre fazer de tudo para nos proteger e poupar energia. Então, ele vai sempre direcionar a gente para o prazer e não para a dor. Então, por isso a importância da gente estar muito consciente. Porque quando a gente está procrastinando, a gente está quase que num transe hipnótico. A gente começa a fazer uma coisa e a gente se distrai, esquece até a panela no fogão. Quem aí já esqueceu a panela no fogão? Porque eu fui olhar não sei o que, não sei aonde, e esqueci. Então, a gente tem que entender que o nosso cérebro ele vai fazer esse movimento de fuga. Para quê? Para nos proteger. Então, resumindo, o dizer não, a dificuldade em dizer não, e aí vem de várias outras questões, a codependência é uma delas, que eu falei na semana passada. Todo codependente vai ter muita dificuldade em dizer não, não só para os outros, como para si mesmo, mas o codependente principalmente para os outros, e também a falta de objetivos claros. Por quê? Se eu não tenho clareza do que eu realmente quero, não faz muito sentido eu perder energia estudando numa coisa. Eu vim aqui para o grupo de estudos perder 1 hora, 2 horas da minha noite que eu podia estar relaxando vendo Netflix. Então, assim, se eu não tiver um objetivo muito claro, não tem por que eu ficar perdendo meu tempo. Então, o cérebro vai sempre nos proteger. Então, resumindo, gente, vai ser difícil a gente realmente superar a procrastinação. Por quê? A procrastinação, ela é um mecanismo de defesa da gente. E 99% das pessoas procrastinam. Eu procrastino e todos vocês procrastinam. E a humanidade inteira procrastina. A questão é, tem pessoas que têm a procrastinação sob controle e tem pessoas que são reféns da procrastinação. O que acontece? Uma coisa é eu procrastinar consciente de que aquilo não é tão importante para mim. Outra coisa é eu ficar refém e ir perdendo oportunidades na minha vida por conta de coisas que eu preciso realizar e que eu não consigo. Por que eu não consigo? Porque eu não tenho força. E eu falei para vocês, a gente vai precisar entrar em camadas muito mais profundas para entender. Por que eu não tenho força para sair disso? E aí que vai entrar muita questão sistêmica, que é o nosso objeto de estudo aqui desse grupo. Por que muitas vezes eu não tenho força? Então, tem várias questões. Tem essas questões comportamentais, tá? Mas ela tem um pano de fundo. Geralmente tem um pano de fundo. Então, aqui, como eu falei, o cérebro, ele é a máquina. Mas quem que é o motorista? Nós, a nossa consciência. E quando a gente pensa em consciência, a gente tem que entender o que eu sempre falo aqui desde a nossa primeira aula. Nós temos a nossa consciência individual. Esta consciência individual está inserida na consciência do nosso clã, que é conhecida como uma consciência arcaica. Nós estamos inseridos dentro dessa consciência do clã, que todas as consciências dos clãs, né, vamos dizer assim, de uma forma também grotesca, está inserida numa consciência maior, que é a consciência espiritual, segundo Bert Hellinger.
que nada mais é do que Deus, o todo, o universo, o que vocês quiserem acreditar dentro da crença de cada um. O Bert, ele chama de grande alma ou consciência espiritual. Então, a gente precisa entender como que eu vou ter força para sair desse movimento. Porque a minha alma está inserida em todo esse contexto. Então, eu preciso entender isso daí. E uma coisa que eu gostaria que ficasse muito claro para vocês, que não tem como eu destruir a procrastinação, eliminar a procrastinação. Porque para eu eliminar a procrastinação, só se eu eliminar uma parte do meu cérebro, é um mecanismo de defesa meu. Só se eu ficar louco ou morrer, não tem outro jeito. E eu não recomendo que vocês tentem eliminar a procrastinação, mas sim tomar consciência do que ela está me protegendo, e aí sim eu vou ter o controle disso. O motorista vai assumir o controle do carro, tá? Então, vamos ter claro que ninguém vai zerar a procrastinação. Porém, a gente tem como sim ir tomando consciência dentro daquele movimento que eu estou me vendo procrastinando, porque a gente não procrastina em tudo. Cada pessoa vai procrastinar em determinadas coisas. Talvez aquilo que a Kelly procrastina não é o que a Rosana procrastina, não é o que a Helena procrastina, não é. Para cada uma vai ser diferente. Porque tem coisas que eu vou gostar de fazer e que para mim eu não vou procrastinar. Que para mim é um prazer e que para vocês talvez não sejam. Então, a gente tem que se perceber nesse movimento para quê? Para que a gente compreenda e consiga sair. E aí sim, eu vou procrastinar de uma forma consciente. Ou, quando eu me perceber procrastinando, eu vou tomar consciência e sair desse movimento. Então, vamos lá. Vou começar esmiuçando um pouquinho o que seria um mecanismo de defesa, Kelly. Poxa vida, o que seria um mecanismo de defesa? Lá na nossa infância, a gente passou por algumas questões na nossa fase de molde, e aí entra muito, como eu gosto de falar, dos traços de caráter. Lembrando que, assim, gente, essas aulas que eu trago para vocês é um material que eu pego de vários mentores que eu tenho. Então, aqui eu pego coisas da Dani Flieger, que é minha mentora nessa área sistêmica aqui, de codependência, de uma série de coisas. Ela também é instrutora de constelação familiar. O João Fernandes do Bora Evoluir. Eu gosto de dar os créditos, né? Porque não é a Kelly que tira do nada isso. São pessoas que também são estudiosas. Além disso, eu leio, estudo, enfim, uma série, mas basicamente esse. Doutor Fernando Freitas, que foi meu professor também de constelação, de consciência. Estão me vendo? Estão me ouvindo? Ah, beleza. É que deu uma travadinha. Eu falei, nossa, de novo. Não, então vamos lá. Então, eu vou pegando esse material de vários mentores, vamos dizer assim. Então, eu vou explicar para vocês, por exemplo, o mecanismo de defesa, existem várias questões. Ele está ligado a alguma dor que eu vivi no passado. Então, nos traços de caráter, a gente consegue ver isso muito bem, que é a dor da rejeição, a dor do abandono, a dor da manipulação, da humilhação e da traição. São as 5 principais dores, que pode ser que numa outra aula mais à frente eu até traga um dia só de traço de caráter para explicar para vocês, tá? Mas hoje eu não vou entrar também, me aprofundar nisso, porque não é o nosso foco. Então, a gente viveu uma experiência lá na nossa infância, onde ficou registrada uma determinada dor, e aí o meu cérebro ele vai fazer de tudo para me impedir de reviver essa experiência. Eu não sou mais aquele bebezinho que a minha mãe esqueceu no berço chorando 10 minutos e eu entendi que eu estava sendo abandonada ali. Eu já sou uma adulta, ninguém vai me abandonar. A pessoa pode ir embora, mas não é mais um abandono, não é mais uma questão de sobrevivência para mim, que sou adulta. Mas o meu cérebro registrou aquilo.
Então, por medo inconsciente, eu travo, eu me saboto para fazer determinadas coisas. Para quê? Para evitar de reviver essas dores. Então, normalmente, quando eu estou com os meus traços de caráter na dor, né? Quais são os traços? É o esquizoide, que é a dor da rejeição, o oral, que é a dor do abandono, o psicopata, que é a dor da manipulação, o masoquista, que é a dor da humilhação, e o rígido, que é a dor da traição. Então, quando eu estou com os meus traços na dor, eu vou tender a procrastinar mais. E aí, eu vou sempre recorrer a esses mecanismos de defesa. Então, eu preciso, como fazer isso? Cuidar disso, né? Como? Através de processos. Terapia, autoconhecimento. Aí tem inúmeras ferramentas para que a gente vá cuidando disso. Então, na verdade, a procrastinação, ela está aí para quê? Para te defender. Ela está aí para te salvar de uma dor profunda, porque para o cérebro ele entende que aquilo é dor. Só que, na realidade, a gente não está mais lá revivendo aquilo. E aí também a gente pode pensar assim, mas Kelly, sob um ponto de vista sistêmico, né, que é o nosso objeto de estudo, eu poderia ser algo que aconteceu comigo, mas aconteceu com a minha mãe ou com a minha avó, e aí eu estou procrastinando por conta dessa dor? Sim. Por quê, gente? Hoje a gente sabe que nós não herdamos só as questões genéticas dos nossos ancestrais, dos nossos pais, dos nossos avós. Nós herdamos também a questão epigenética. Nós herdamos também as memórias, inclusive as memórias de dor. Vamos pegar um exemplo simples. Minha família passou muita fome. Muitos de nós tivemos aí, como é que chama? Imigrantes que vieram em navios, passaram muita fome, passaram muita escassez. Um exemplo, tá? Então, hoje eu quero fazer dieta, mas aí eu procrastino. Aí eu quero ir para academia, mas eu procrastino. Aí eu vou aonde? Acabo me sabotando. Por quê? Porque existe uma questão mais profunda, uma raiz mais profunda. E aí, neste caso, como que eu consigo identificar essa raiz? Aí, neste caso, é realmente através da constelação familiar. Existem outras ferramentas? Sim. Mas a que eu conheço, que eu utilizo, que eu vou sempre puxar a sardinha, que é a mais eficaz, é a constelação familiar. Por quê? Porque ela vai me trazer exatamente de onde começou essa raiz, né? E aí, para que a gente entenda também um pouquinho mais sobre isso, existem algumas formas de procrastinação. Então, pensa aí vocês, qual é o assunto que vocês mais procrastinam? É a dieta? É ir para academia? É estudar? É o quê? Para isso, analisem. O que eu mais procrastino? Porque, como eu falei, cada um vai ser diferente do outro. Dentro de tudo isso, existem duas formas de procrastinação, tá? Dentre esses conhecimentos que eu adquiri, que não é engessado, tá, gente? Cada autor vai falar de uma maneira. Mas vamos pensar basicamente. Existe a procrastinação de manutenção, a Dani Flieger que traz essa visão, que é o meu dia a dia. Lavar, passar, cozinhar, limpar minha casa, fazer meus exames médicos de rotina, tirar documento, enfim, coisas cotidianas, pagar uma conta, a parte cotidiana. Então, essa questão da manutenção da vida. Tem pessoas que têm uma dificuldade enorme nisso, que deixa lá a louça acabar. Quando acabou o último prato, aí que eu vou lavar. O guarda-roupa está lá revirado quando eu não consigo achar nada, que eu já estou desesperada. Gente, eu atendi uma cliente que ela estava desesperada, porque ela ia viajar e ela era acumuladora. E ela não conseguia encontrar nada na casa dela, ela ia para a Europa. Você está entendendo o nível que às vezes a pessoa chega? Por quê?
E aí tem uma raiz muito mais profunda em tudo isso. Então, existe essa forma de procrastinação, que é uma de manutenção, aquela coisa do dia a dia que, tipo, eu não quero fazer, sabe? Se eu tivesse dinheiro, eu pagava para alguém fazer. Então, eu não gosto de fazer isso. Então, eu vou postergando até não ter condição nenhuma. E tem a de desenvolvimento. O que é de desenvolvimento? Estudar, finalizar um curso, sabe? Fazer algo para um trabalho. Coisas que vão trazer uma melhoria de vida, que vão fazer com que eu evolua. Geralmente, as questões transgeracionais, né, elas estão ligadas a essa segunda, que é a de desenvolvimento. Por quê? Porque vamos pegar o meu caso, a Kelly quer ser empreendedora, quer ser não, está, né, empreendendo. E a família toda da Kelly, todo o meu clã, não existem empreendedores. Então, pensa que vai ser fácil para a Kelly sair disso aí. Pensa que o meu mecanismo de defesa não vai tentar me autossabotar de várias formas para eu conseguir romper tudo isso. Então, normalmente, essa segunda, ela está mais ligada tanto a esses traumas mais profundos, como essas questões aí transgeracionais mesmo, né? E existem também, gente, perfis, que eu também descobri, né? Que eu percebi, e aí cada autor, cada mentor, ele vai dando nomes e nomenclaturas diferentes, inclusive eu resolvi inventar minha própria nomenclatura para que explicasse para vocês melhor. Existem alguns perfis também de procrastinadores. Cada um vai procrastinar de um jeito diferente. E aí eu vi vários autores falando sobre isso. Por exemplo, existe um perfil da perfeitinha. Eu coloquei como perfeitinha, mas na verdade alguns falam que é a perfeccionista. Então é aquela pessoa que ela procrastina porque ela é muito crítica, ela se pega nos detalhes e normalmente ela não passa da primeira etapa. Ela começa uma coisa, mas ou então ela é cheia de dúvida, não sei se eu começo isso, eu não sei se eu faço isso, eu não sei se eu faço aquilo, resumindo, não faz nada. Normalmente, a perfeitinha está ligada a muita dor do traço de caráter rígido, por exemplo, tá? Nada aqui é engessado, mas normalmente eu fiz como eu peguei de autores diferentes, eu percebi algumas ligações, então eu fiz esse link, porque para mim ficou mais ou menos nítido que tem a ver uma coisa com a outra. E aí vocês se percebam, mas isso não é o mais importante, eu só saber o meu perfil. Mas é interessante para eu saber esse perfil, porque se eu sei... Tá sem som, gente? Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Maria, deve ser o teu. Dá um... Entra e sai, quer dizer, sai e entra, para ver se dá certo. Então, esse perfil do perfeccionismo, percebam aí entre vocês, quem tem esse perfil? Eu digo porque eu tenho um pouco. Eu gosto de a coisa toda muito perfeitinha, aí eu fico muito na dúvida, aí aquela coisa na dúvida não faz, né? Na dúvida eu não faz, se eu for entrar para perder eu não entro, e aí eu fico enrolando com outras coisas para eu não fazer o que precisa ser feito. Entendeu? Então, vamos lá. Continuando aqui, o segundo perfil eu chamei de Alice. Alice no País das Maravilhas, que é a sonhadora. Por quê? No plano dela, na cabeça dela, tá tudo lindo. Tá tudo aqui no mundo das ideias. Então, ela tá tudo aqui na cabeça, mas ela nunca que ela começa nada e ela não paga o preço para fazer nada. Então, ela sabe, fica tudo aqui na mente, não executa, não traça os planos e não vai lá fazer. Ela fica só viajando, sabe? Não, mas na minha cabeça está tudo planejado, já deu tudo certo, mas não faz nada. Então, fica muito ali, ó, perdido nos pensamentos. Normalmente, esse perfil, ele tem muito a ver com o traço de caráter esquizoide, por quê? Ele vai ficar viajando, ele vai se distrair com coisas, jogos, coisas que ligam-se muito à imaginação, ele vai, sabe,
fica muito no mundo imaginário. Então, percebam se aí se enquadram em algum desses perfis. O terceiro perfil eu coloquei como a medrosa, que na verdade a Dani chama de evitadora. Ela é evitador, ela evita o confronto, ela não sabe lidar com o desconforto, ela evita o contato. E aí eu percebi a ligação com traço de caráter oral. Por quê? O oral, ele, na verdade, ele quer o contato, mas ele tem medo de ser abandonado, né? Então, ele evita ao máximo a dor, ele é muito chorão, é como se fosse uma criança. O que é o choro do adulto, gente? Reclamação. Sabe aquela pessoa que vive reclamando? Ela vive chorando. É como se fosse um bebê grande, pedindo ajuda. Então, ele vai procrastinar o quê? Ele vai bater papo, ele vai, sabe, foi ali na esquina, encontrou fulano, ciclano, e aí já começa a falar dos problemas, e a política, e não sei o quê. Ai, não é mesmo? Ah, eu também passei por aí, já, pronto, ali já foi 2 horas de conversa com os outros, quando vê, não fez o que tinha que fazer. O oral, ele vai procrastinar muito dessa forma, ou ele vai ter muito medo. Ele vai ter muito medo. O masoquista também tem medo, medo da exposição, o esquizoide também. Então, por isso que eu te falei, alguma coisa se assemelha, mas tem alguns pontos também em comum, tá? Então, ele também vai ter medo, medo de se expor para não ser rejeitado, medo da humilhação, no caso do masoquista. Então, se percebam aí como que a procrastinação se apresenta para vocês. Tipo, qual que é o meu mecanismo de defesa, na verdade? Tem a fortona. Qual que é a fortona? É aquela que só trabalha sob pressão. Então, ela deixa o negócio para amanhã, para amanhã, para amanhã, e aí só quando o negócio está ali, meu Deus, tem que entregar. Aí ela vai lá e faz tudo correndo e resolve. Então, ela precisa ter uma pressão. E eu também me enquadro bastante nesse daí. Eu sempre me vi bastante nesse da fortuna aí, que também tem um pouco a ver com o masoca, que ele planeja, mas assim, ele aguenta essa pressão, né? Então, muitos desses, dessa fortuna, por exemplo, ela às vezes até cria problemas, para quê? Para conseguir realizar só sob essa pressão, porque ela precisa dessa adrenalina. Tipo, sem adrenalina eu não funciono. Então, eu preciso alguém ali, vamos, senão eu não vou. Então, é mais um perfil. E eu coloquei um último perfil como Narcisa, que, na verdade, é aquela pessoa que ela é muito ocupada, ela tem uma alta importância muito grande, então ela não faz nada que não esteja à altura dela, né? Tem um pouco a ver com o psicopata. Então, tipo assim, o que eu vou ganhar para fazer isso? Ah, não, vou ganhar muito pouco, nem vale a pena. Então, eu só vou ter que estudar não sei quanto tempo para só depois ter um resultado não sei quando. Então, aí aquilo dá até preguiça, então acaba que procrastina assim nessa coisa de isso tem que ser algo muito importante, tem que valer muito a pena para que eu vá realmente a campo. E aí, gente, normalmente a pessoa ela usa essa procrastinação, né? Como essas defesas para proteger da realidade que ela não quer viver. Então a gente tem que perceber assim, o que eu estou procrastinando e por que será que eu estou procrastinando? Porque, às vezes, eu estou fazendo uma faculdade, e eu tenho que fazer um TCC, por exemplo, de uma faculdade, que, no fundo, era minha mãe que queria que eu fizesse, mas não era bem aquilo que eu queria, entendeu? Às vezes, eu tenho que procurar um serviço, me especializar para arrumar um trabalho e tal, mas, no fundo, eu queria ficar em casa cuidando dos meus filhos pequenos. Então, eu vou me auto-sabotar através da procrastinação. Porque, no fundo, eu queria mesmo era ficar em casa com meus filhos pequenos. Mas o meu marido quer que eu trabalhe, a minha família, a situação em casa necessita. Então, existe um pano de fundo para a gente procrastinar. Porque, no fundo, lembra que eu falei da questão das consciências? O cérebro é a máquina, mas o piloto é a consciência, somos nós. Só que quando a gente está inconsciente, ele vai pilotando, né, como dizia o Yang, né? Enquanto a gente estiver inconsciente, nós vamos chamar isso de destino.
Por quê? Porque nós não tomamos consciência do que de fato está por trás de toda essa procrastinação. Ela só está nos defendendo de algo que a gente, no fundo, não quer, que a nossa alma não quer. Agora, por que a nossa alma não quer? Será que sou eu mesmo que não quero e não tenho coragem de bancar isso? Ou será que essa questão do clã, por conta do pertencimento, eu não tenho força para romper com essa consciência arcaica do meu clã, de mudar, de fazer diferente, porque vai vir um sentimento chamado de culpa. E aí, para tratar isso, para resolver, existem várias abordagens, né? A gente tem as terapias comportamentais, a psicologia, a terapia cognitiva comportamental, o coach, existem várias abordagens, e existe a visão sistêmica, que traz toda essa questão do comportamento, mas olhando para essa profundidade, de que, calma aí, não é bem só eu, só isso, tá? É uma autossabotagem, mas por que eu estou me autossabotando? Qual que é o verdadeiro pano de fundo que está me fazendo procrastinar? Então, é esse o ponto que a gente tem que chegar. Na psicanálise, por exemplo, ela olha para esses conteúdos mais internos, no sentido dos traumas. Na terapia haitiana, para os traços de caráter. Então, assim, cada abordagem terapêutica vai ter um olhar para um determinado ponto. Kelly, qual que é o melhor? Não tem questão de melhor ou pior. Tem o que vai fazer sentido para cada um e o que, como é que eu vou dizer, vai valer para cada um. Tem gente que faz uma determinada abordagem e não tem resultado, e outra tem, e aí cada um vai ver aquilo que vai fazer mais sentido para si, tá? Então, através da perspectiva sistêmica, a Dani fez uma comparação que eu achei bem interessante. Ela também fala da questão das nossas necessidades, que foi aquilo que eu falei da questão da mãe, que às vezes ela está procrastinando um monte de coisa, porque no fundo ela não quer fazer aquilo. E às vezes a gente também está procrastinando porque a gente não está com as nossas necessidades primárias atendidas. Existe uma coisa que se chama pirâmide de Maslow. Alguém já ouviu falar na pirâmide de Maslow? Alguém aqui já ouviu falar na pirâmide de Maslow? A pirâmide de Maslow, alguns autores eles vão colocar assim de forma diferente, tá? Porque tem a questão da consciência e tem a questão das necessidades básicas. Mas, basicamente, ela tem 5 degraus. Tem mais, se a gente fosse aprofundar, mas o básico, 5 degraus. Primeira necessidade fisiológica. O que é a necessidade fisiológica? A fome, a sede, a sobrevivência, as minhas necessidades físicas também. A Elore já estudou na faculdade. Que legal, Elore. Então, a minha sobrevivência, eu tenho um teto para morar. Então, assim, enquanto eu não tenho isso satisfeito, eu não tenho como pensar no próximo degrau. Se a pessoa está passando fome, ela não tem como pensar em relacionamento saudável, gente. Ela vai viver do jeito que dá, é Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Ela não tem o que comer, ela está virando lixo, tá entendendo? Ela não tem onde dormir, aquilo é a sobrevivência, é o primeiro degrau. Nós, graças a Deus, não estamos nesse primeiro degrau. Todos nós aqui, até porque temos internet, enfim. O segundo degrau é a segurança. Então, é ter um trabalho, é ter uma moradia, que a moradia também é segurança, né? Não é qualquer moradia que é segura. Então, a gente tem uma moradia segura, a gente tem saúde. Então, é outra necessidade que também é básica, que vem do segundo degrau. A terceira é o social, que é o quê? Os nossos amigos, nosso relacionamento, a nossa família. A quarta, a estima, a confiança, a conquista, respeito. Aonde que eu quero chegar com isso, gente? Vou falar a quinta, né? A quinta, a autorrealização, que aí vem do quê? Da nossa criatividade, da nossa moral, a gente conseguir ser espontâneo. Então, uma série de coisas. Essas nomenclaturas vão mudar, tá? De autor para autor, alguns vão mudar, mas basicamente é isso. Porque no coach eles usam outros nomes,
Na pirâmide de Maslow, que trata-se das consciências, também vai falar outros nomes, mas basicamente é isso. E aonde que eu quero chegar com isso? Se eu tenho uma necessidade básica que não está sendo atendida, por exemplo, eu estou com um problema sério na minha família, eu estou com um problema sério de saúde, eu estou com alguma questão mais profunda, como que eu vou me dedicar para um estudo, para uma outra coisa? Então, assim, eu vou procrastinar. A gente tem que entender que existem vários panos de fundo na procrastinação. E um deles pode ser isso, uma coisa básica. As minhas necessidades básicas como ser humano não estão sendo atendidas. E às vezes eu estou com um problema seríssimo na minha casa e eu não vou conseguir ter cabeça para fazer um TCC. Entende? Eu vou precisar resolver um problema para depois resolver o outro. E eu tenho que entender que isso vai acontecer. Ah, mas eu preciso, tá? E aí entra naquela questão do tem que. Tá, eu tenho que para quê? Eu tenho que entender o meu tem que, porque a gente não tem que nada. A gente tem que entender o que a gente realmente precisa e o que é essencial para mim naquele momento. É estar com meu filho que está no hospital, um exemplo, ou eu fazer determinada coisa, eu ir trabalhar. Então, tem casos e casos. Então, tudo isso a gente precisa observar. E aí, nesse caso, gente, a tarefa que a gente procrastina, a gente tem que perceber, ela está ligada a qual necessidade minha? Por que eu estou procrastinando? Será que eu quero mesmo um trabalho de sucesso? Será que a minha alma mesmo quer isso que eu estou falando que eu quero? Como que eu vou saber se a minha alma realmente quer? E eu vou te falar que tem muita gente que não sabe nem o que quer. Vocês não têm noção do tanto de gente que eu atendo e que, eu não sei o que eu quero, eu não sei quem eu sou. E é muito normal, gente. Hoje a gente, principalmente para o codependente, quando ele se dá conta que ele é codependente. E quando é que ele se dá conta? Geralmente quando ele está no fundo do poço, um relacionamento que acabou, que sofreu pra caramba. Aí é que ele se dá conta e ele fala, quem eu sou? Sem aquela identidade de esposa. Ou então, às vezes, o codependente vai para o filho, né? Aí os filhos casam, síndrome do ninho vazio. Quem que eu sou? Sem ser a mãe do fulano e do ciclano aqui dentro de casa. Então, ele não sabe nem quem ele é. Por quê? Porque ele criou a identidade dele baseada no outro. Ele não deixou a identidade. Não é que ele não deixou. Ele não teve permissão para que a identidade dele legítima emergisse. E ele só vai conseguir isso, gente, através de um processo de autoconhecimento profundo, terapêutico, uma série de coisas. Senão ele não vai conseguir, porque é um processo, como a gente conversou na outra aula. Então, o codependente, ele tem essa identidade para agradar, para sobreviver, então ele não vai saber dizer não, ele vai atender às demandas dos outros, né? Ou então ele vai criar demandas no dia a dia dele para quê? Para procrastinar, para não fazer as coisas para ele, porque ele vai fazer para o outro. E aí, nunca que ele tem tempo de cuidar dele. Ai, não tive tempo de fazer as unhas, não tive tempo de não sei o quê. Ai, queria tanto ter ido para a academia, mas hoje não deu. Por quê? Porque ele vai pôr outras coisas na frente, que é a forma de procrastinar também. Tá fazendo sentido, gente, para vocês, tudo isso que eu estou falando? Que eu estou vendo as carinhas aí de novo, saindo fumacinha, saindo fumacinha. E aí, enfim, por conta dele ter essa dificuldade de lidar com ele mesmo, ele tem uma dificuldade de quê? Em estar nesse momento presente. Ele vai muito para o transe. Ele está sempre, tá aqui pensando. Como é que ele vai chegar? Como é que ela não sei o quê? O que eles vão pensar? O que não sei o que lá? Ele não está nele, ele está fora dele. Então, ele vai procrastinar muito, porque ele não está nele, não está aqui, presente no corpo dele, nas sensações dele. Então, gente, resumindo, a Dani, ela trouxe assim a Elore se encontrou hoje nesse tema.
E bom, Elore, vamos lá. Então, a Dani, ela traz uma frase que eu achei bastante interessante. Ela diz: procrastinação, no fundo, ela, além de ser um mecanismo de defesa, ela acusa um desalinhamento da nossa identidade, de quem nós verdadeiramente somos, com a tarefa que a gente tem que realizar. Por isso que a gente não realiza. Porque no fundo, no fundo, no fundo, por algum motivo, eu não quero realizar aquilo. Que pode ser um motivo verdadeiramente meu, da minha essência, ou que pode ser uma questão do meu clã que eu estou emaranhada. Então, existem essas possibilidades. Então, no fundo, é isso. Ela está ali para nos ajudar. E aí vocês vão sair daqui hoje, caramba, Kelly, em vez de tu me ajudar, agora que tu me lascou mesmo. Em vez de tu me ajudar hoje nessa aula, agora que você... Só que assim, gente, foi o que eu falei para vocês. Esse grupo aqui não tem o intuito de deixar vocês no raso. Isso aqui é para que a gente possa mergulhar profundamente e compreender o que está mesmo no fundo do fundo aí do problema, porque senão eu não vou resolver. Eu vou resolver hoje, vai dar 2 semanas e eu vou estar tudo de novo. E às vezes está pior. E quando a gente toma consciência do profundo, mesmo que aquela situação ela volte a se repetir, mas opa, calma aí. Agora eu já sei. E agora eu tenho consciência, eu vou ter escolha. Porque quando eu não tenho consciência, eu não tenho escolha. Eu deixo a vida me levar. Eu vou ali no Zeca Pagodinho lindo, só no sapatinho e a vida vai levando. Para onde? Não sei. Não sabemos, né? Para alguns até leva para um lugar legal, se teve lá uma base boa, mas normalmente a maioria de nós não vai, né? Então, o que seria essa procrastinação que tem esse fundo mais sistêmico, como eu falei para vocês? É essa do crescimento. Então, é aquela pessoa que ela já fez de tudo, ela já foi no PNL, fez um monte de curso, ela fez um monte de coisa, mas ela não consegue. Ela se sabota. Aí, quando ela está prestes a acontecer, alguém fica doente. Acontece uma tragédia, perde dinheiro, acontece um BO. Por quê? Porque ela não está autorizada. É a falta de permissão. E como que eu vou conseguir essa permissão, Kelly? Como que eu vou conseguir essa permissão se eu estou presa aí nessa consciência arcaica do meu clã, que eu quero sair, eu não consigo? Eu preciso ter força na alma. Eu tomei consciência que estava procrastinando no trabalho. Tenho como... Deixa eu ver aqui. Tenho como perceber isso antes de fazer? Sim. Sim, Normalmente, nesse primeiro momento, não, né? Porque você está tomando conhecimento agora disso. Então, você está ali. Se você vê que você parou, você vai tomar consciência e vai falar, opa, calma aí, o que eu posso fazer? E aí eu vou até ensinar um exercício aqui para vocês fazerem, tá? Já no final, eu vou trazer alguns exercícios aqui nós vamos fazer para vocês se perceberem. Para o que eu posso fazer nesses momentos que eu tomo consciência. Vai resolver 100%? Não, mas é um começo para que eu possa ir saindo desse movimento. Entendendo que as coisas mais profundas, gente, vai se precisar fazer realmente um processo terapêutico, uma constelação, enfim, cada caso é um caso, tá? Mas as coisas mais simples dá para a gente ir tratando aí na parte comportamental. Então, essa questão da consciência arcaica na qual eu estou preso, por que eu estou preso? Não é que eu estou preso, eu estou sem permissão, por conta da lei do pertencimento. Eu quero pertencer ao meu clã. E para que eu saia, vem uma culpa muito grande. Se ninguém na minha família fez uma faculdade, imagine o quanto vai ser difícil para eu romper com tudo isso. A minha alma, no fundo, quer ficar igual a eles. E eu vou ter que pagar o preço. Como eu vou pagar o preço? Fortalecendo essa alma. Eu quero me diferenciar da minha família. Muitas vezes eu quero me diferenciar.
Eu quero fazer diferente. Se eu tive um pai ou uma mãe ou alguém que não foi tão legal, né, que teve lá vários problemas, eu quero fazer melhor. Mas, no fundo, será que eu tenho força na minha alma para fazer diferente? Porque a maioria de nós não tem. E aí a gente vai precisar criar essa musculatura, criar essa força na alma. Através do quê? Vários processos. O primeiro, esse aqui que vocês já estão fazendo hoje. Primeiro ponto, tomando esse conhecimento. Segundo, fazendo movimentos, né? Movimentos sistêmicos. Hoje nós vamos fazer alguns. E depois, como eu falei aqui para vocês, cada caso é um caso. Alguns vão precisar, de fato, fazer um processo terapêutico maior. Bom, aí eu fico naquela, eu quero tal coisa ou eu tenho que tal coisa. E aí se percebam, no fundo, quando eu procrastino, é porque eu quero uma coisa, aí eu procrastino e não faço, ou é porque eu tenho que fazer tal coisa, eu tenho que, e aí eu não faço. Então, percebam, esse assunto ele tem a ver com eu não quero mais ser como X, Y, Z, eu não quero mais ser assim, ou eu quero ser daquela determinada forma. São coisas que parecem iguais, é sutil, mas tem uma diferença aí. Eu quero ou eu tenho que? Perceba o que vai ter mais força aí. E mesmo no eu quero, eu vou me deparar com essa barreira da consciência arcaica. Agora, no eu tenho que, é pior ainda, é mais difícil ainda de eu sair dessa procrastinação. Porque eu tenho que, por causa do meu filho, por causa da minha mãe, por causa do meu pai, por causa do meu marido, por causa de não sei quem, eu tenho o quê? Toda vez que eu tenho o quê, eu estou pegando o controle remoto da minha vida e estou dando na mão da pessoa. Toda vez que eu tenho o quê? Aí eu dou o controle lá, eles vão mexer no botãozinho e eu sou o fantoche. Entendam isso, que vocês, muitas vezes a gente está entregando esse controle na mão do outro. Isso eu tenho o quê? Isso daí tem nome, que foi o que a gente falou semana passada, dependência emocional. Dependência emocional é quando eu entrego o meu controlezinho da minha vida na mão de alguém. Qualquer pessoa. Eu entreguei para qualquer pessoa. É isso, tá? Aí tem gente que vai falar assim, não, mas eu entreguei para Jesus. Eu entreguei para Jesus. Não é que a gente não tem que entregar para Jesus, gente, mas também Jesus quer que a gente faça por onde, tá? Porque tem gente que só entrega para Jesus e fica ali. Aí também não. Eu acho que Jesus lá de cima deve olhar e falar, não tem aqueles memes que Jesus olha lá de cima e fala, meu filho, opa, faça alguma coisa, né? Estou aqui para te ajudar, mas você não vem. Então, entendam também assim. Só que por que eu fico presa nessa consciência arcaica, gente? Nessa consciência do meu clã? Pela culpa. Pela culpa que eu vou ter que bancar para sair dela. Porque eu vou ser apontada às vezes não vai ser tão legal, às vezes eu vou ser criticada, às vezes, mesmo que ninguém fala nada, mas no meu coraçãozinho ali eu estou sentindo, né? Como que é para mim ficar rica, milionária e meus parentes ainda lá na favela? Você vê que muita gente volta a ser pobre, ganha na Mega Sena, volta a ser pobre. Por quê? Porque a alma não tem força para sustentar. Não tem força para sustentar. Aí você vê o jogador de futebol ficou milionário, mas aí ele vai lá fazer churrasco na favela lá de vez em quando. Por quê? Para mostrar que ele é, ó, tá vendo? Eu ainda estou aqui com vocês, tá? Eu estou aqui, viu? Que é um preço que se paga. E não é todo mundo que está disposto a pagar esse preço, infelizmente. Tá? Então, vamos para a parte da solução, né? Todo mundo quer pelo menos uma luz no fim do túnel. Kelly, tu vem com os BO, né? Mas assim, geralmente a solução, como vocês já viram, a gente não vai deixar de ser procrastinador. Mas a gente pode deixar de ser refém da procrastinação. Isso a gente pode fazer, e estamos aqui para isso, né? Estou aqui para trazer esse conhecimento para vocês que vocês deixem de ser refém da procrastinação.
Que aí a gente tem que fazer o quê? Se libertar dessa dependência emocional e se autorizar a ir para a vida. Não existe outra forma. Eu preciso me libertar da dependência emocional e eu preciso me autorizar perante o meu clã. E aí, para isso, eu preciso fazer alguns movimentos. E quando eu vou para a procrastinação saudável, é uma procrastinação que é até para o meu bem, sabe? É aquele dia que o meu amigo me chama para ir no pagode e eu não vou porque, sei lá, me bateu um negócio, Priscila, não estou a fim de ir, não. E naquele dia teve um tiroteio lá e eu me livrei. Que parece que é Deus, é a tal da procrastinação livramento na vida da gente. Então, quando a gente está alinhado com todas essas coisas, até aquilo que seria negativo, essa procrastinação, ela se torna positiva, porque é justamente, ou ela é consciente, para que eu vou fazer um monte de coisa? Para que eu vou fazer essa faculdade? Já paguei um ano, mas para que eu vou terminar se isso aqui não faz sentido, era a vontade da minha mãe? Dane-se, vou trancar essa merda e vou fazer o que eu quero, entendeu? Porque tem gente que não, eu já fiz 2 anos, vou fazer mais 3, pelo menos vou ter o diploma para mostrar para a mamãe, ou para mostrar para minha família, ou para mostrar que eu consegui. Só que aí você vai pagar o preço, e aí você vai ficar procrastinando, aí pega DP, aí faz tanta coisa. Por quê? Porque, no fundo, minha alma não queria aquilo. E dificilmente eu vou ter sucesso naquilo, porque não era o que eu queria, no fundo, no fundo. Então, é isso, eu preciso olhar para todas essas questões. E a procrastinação saudável é essa, quando eu vou procrastinar, porque não, eu não vou lá fazer mais não, quer saber, eu vou lá, vou deixar isso para lá, eu não vou. Eu vou bancar isso. E diante de tudo isso, gente, você tem que ser muito autorresponsável. É um ponto principal. Eu preciso ser autorresponsável com a minha vida. Porque enquanto eu estiver dando controle na mão do outro, eu não fiz, porque fulano chegou aqui assim, e não sei o que, não sei o que lá. Eu não fiz, porque não sei o que. Não dá. Porque meu marido, porque meu filho, porque não sei o que lá, porque minha chefe. Não, gente. É ser autorresponsável. Isso é adulto. Adultos pagam preço. E se você quer sair realmente dessa procrastinação doentia e ir para saudável, não tem segredo, muito segredo. A gente tem que, no fato, de fato, ser mais saudável. Se eu quero ir para a procrastinação saudável, eu tenho que ser mais saudável. Eu tenho que ser mais adulta. Eu tenho que ter atitudes mais adultas. E pagar esse preço do desconforto, enfrentar o desconforto. Entender qual é o pano de fundo que está me segurando, claro, trabalhar nessa raiz, mas pagar o preço, porque as coisas não vão acontecer magicamente. Eu preciso fazer movimentos. Eu preciso fazer o que precisa ser feito. Senão não vai acontecer, não vai cair não vai cair do céu. E eu preciso evoluir como um ser humano. Quanto mais eu vou evoluindo, menos eu vou procrastinando, porque eu vou entendendo que eu só vou pegar uma tarefa para fazer se aquilo fizer sentido para mim e se for me levar para onde eu quero chegar. Senão, eu não vou nem pegar essa tarefa para fazer. Eu não vou me comprometer com nada disso. E mesmo que eu esteja aqui, meia hora na Netflix, perdendo, ou no celular, no Zap, eu vou, calma aí, eu preciso, igual hoje, eu precisei preparar essa aula para vocês. Eu tinha 300 coisas aqui, gente me chamando, cliente, não sei o quê. Tá, mas naquele momento, eu pus no silencioso, eu deixei longe de mim o celular, por quê? Porque eu tenho que focar, é isso que eu quero fazer, eu quero entregar este conteúdo para eles à noite. Então, é ser responsável, ser autorresponsável com aquilo que eu quero fazer. Esse é um ponto, não tem muito segredo. E a procrastinação, por quê? Ela te impede de ir para o próximo nível. Ela sempre vai tentar te impedir de ir para o próximo nível. Não existe procrastinação para coisa gostosa. Não tem, que foi aquilo que eu falei no início. Você não vai procrastinar para comer um bolo de chocolate, se você tiver com vontade. Você não vai procrastinar para ir numa viagem que você ganhou para as Bahamas. Você não vai procrastinar para coisas que façam sentido para você, que você gosta, que vai ser um prazer.
Isso não existe. Eu vou procrastinar para coisa que vai me levar para o outro degrau. E por quê? Por quê? Sempre vou ter que me perguntar por quê. E para isso, gente, eu preciso sair desse transe no momento da minha procrastinação. Eu estou lá, eu preciso tomar consciência. Então, é aquilo. Um pequeno exercício que vocês vão começar a fazer a partir de agora. Me percebi ali. Opa, calma aí, ó. Já estou aqui, entrei para ver a vida alheia. Entrei para ver a vida alheia. Opa, calma aí. Volta, põe os seus 2 pés no chão, a terra. Por que o pé no chão é importante, gente? Para aterrar. Fiquem descalços. Eu sei que está frio, né? Bota uma meia no pé. Eu estou aqui falando com vocês descalça. Com uma meia, porque está frio. Mas assim, andar na areia, ande com os pés no chão, aterramento, energia da Mãe Terra. A gente precisa, por quê? Porque ela traz para o presente. Fecha os olhos, ou fecha os olhos e respira, e entre em contato com o corpo naquele momento, que seja 1 minuto, que seja meio minuto. Ou então, eu não posso fechar os olhos, eu vou descrever o que eu estou vendo, eu vou voltar para o agora. Estou vendo isso, 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 isso. Eu vou me situar onde eu estou, porque eu vou sair desse transe que me leva para o mundo da lua, porque nada mais é o que quando eu estou procrastinando? Eu estou no mundo da lua, estou me distraindo. São distrações. E a distração, ela tira a gente do nosso eixo, ela tira a gente do foco do nosso objetivo. Então, esse é um ponto. Ou fecha os olhos, ou perceba tudo que está em sua volta, o que você está ouvindo. Volta para o teu corpo. Volta para o momento presente. Isso é muito importante. E uma outra coisa é eu enfrentar o desagradável. Eu, de fato, enfrentar o que é desagradável. E agora eu vou entrar numa outra questão sistêmica, porque normalmente quem tem dificuldade de enfrentar o desagradável são pessoas que tiveram problemas na função paterna com o pai, na relação com o pai. Ah, Kelly, mas o meu pai era ótimo, maravilhoso. Tá, mas alguma questão na função paterna, porque às vezes aquele pai era tão maravilhoso que ele fazia a função de mãe. O que é a função? Lembra que eu falei que, no fundo, logo no começo eu falei para vocês que a procrastinação ela vem de uma ambivalência dentro da gente, de um quero, não quero, do yin e o yang, é o nosso masculino e o feminino. O feminino quer ficar aqui, descansando, repousando. O masculino é para fora, é o que vai, é o que enfrenta o desagradável. E todos nós temos essas 2 energias dentro de nós, que inclusive é o tema da nossa próxima aula da semana que vem. Todo mundo tem essa energia que vem de quem? O meu feminino vem da minha mãe, das minhas ancestrais, da parte da minha mãe. O meu masculino vem do meu pai, de todos os meus ancestrais masculinos da parte do meu pai. Qualquer questão em relação a isso, quem tem dificuldade em encarar o desagradável é pessoa que teve questão com a função paterna. Alguma questão aconteceu aí nessa função paterna que não foi bem feita, não botou esse filho para encarar a vida. Vai lá, encara. É a coragem, é todas as questões que envolvem o masculino. Normalmente, quem teve uma função paterna muito bem feita, procrastina menos. Todo mundo procrastina, mas vai procrastinar muito menos do que quem não teve. E muitos de nós, talvez nem teve um pai presente dentro de casa, a mãe fez essa função paterna. Então, houve aí várias distorções onde prejudicou e fez com que a gente tivesse mais dificuldade de conseguir ter esse autodomínio sobre nós. Conseguir ter esse autodomínio. E aí também é uma questão que a gente trabalha na terapia sistêmica, essas polaridades. Eu preciso trabalhar profundamente essa relação com o meu pai.
para que eu consiga ter mais ação, ter esse movimento de ir para fora, de resolver. O masculino resolve, o masculino faz o que precisa ser feito, tá? Bom, o que mais? E aí eu quero que vocês se perguntem, dentro daquilo que vocês procrastinam, quando vocês estiverem procrastinando, naquele momento, o que eu estou fazendo? Por que eu estou fazendo isso ao invés daquilo que eu gostaria? Por que eu estou fugindo dessa determinada tarefa? Se questionem quando se perceberem nesse movimento. Faça o exercício de voltar para o corpo e se questionem por que eu estou fazendo isso. Será que, no fundo, qual que é meu ganho indireto? Porque tudo a gente tem um ganho. O que eu estou ganhando ficando aqui, perdendo horas do meu tempo? Por que eu estou fazendo isso? É um movimento de compensação? Ah, eu sofri tanto, agora eu mereço. O que está por trás de tudo isso? Então, sempre se questionem. Qual é o desconforto que eu estou evitando lidar? Qual é o verdadeiro desconforto? Se eu fizer essa tarefa, será que eu me afasto de alguém? Será que se eu fizer determinada tarefa, eu vou ganhar mais dinheiro, eu vou ter mais sucesso, eu vou me afastar mais de alguém da minha família? Ou será que, de repente, se eu tenho esse sucesso todo, fico rico, eu vou me parecer com aquele tio arrogante, ou com aquela pessoa que eu não gosto? Então, assim, percebam que tem aí, sim, o pano de fundo, gente. Não é por acaso que vocês procrastinam, que aliás, que nós todos, né? E do que esse mecanismo de defesa ele está realmente me protegendo? É o medo da exposição, da humilhação, da rejeição, da traição? E aí eu vou precisar trabalhar esse medo. Eu vou precisar enfrentar este medo. Não tem outro jeito. Eu atendi uma cliente, foi meio de emergência, domingo. Ela estava mal e ela estava com um medo enorme, um medo gigantesco de como é que chama? De desagradar, né? De tomar uma atitude, que ela queria pedir demissão do trabalho dela. Só que ela queria que os chefes demitissem ela. Eu falei, você precisa ser adulta. E a gente trabalhou um protocolo para que ela enfrentasse esse medo, e ela conseguiu enfrentar. Falou, ontem me mandou depoimento. Ela falou, foi tão bom, tipo, agora. Por quê? Porque não tem outro jeito. Como adulto, a gente vai precisar enfrentar situações. A Helena disse que faz muito sentido. E é isso, gente. Estou trazendo para que vocês reflitam mesmo. Então, assim, façam todas essas perguntas, voltem para o presente. E muitas vezes a gente está nesse lugar também. Não me lembro qual aula atrás que eu fiz uma aula que eu expliquei para vocês sobre o tamanho sistêmico, os nossos tamanhos. Por quê? Às vezes eu me sinto maior que a minha mãe, maior que o meu pai. Como é que eu me sinto maior? Eu quero cuidar, eu sinto que eles são incapazes, eu fico criticando. Então, todos esses movimentos eu estou fora do meu tamanho. E fora do meu tamanho, eu tenho que fazer uma força dobrada. E aí vem também a procrastinação. Toda essa questão de tamanho. Quando eu estou fora do meu tamanho, também não tenho força na alma. Como que eu consigo romper com tudo isso? E ter esta permissão? Eu preciso criar essa força na alma. Fazendo o quê? Vários movimentos. Voltando para o meu lugar de filha, entendendo que os meus pais são os grandes, eu sou a pequena. Fazendo esse movimento de me conectar comigo. Como a gente está inserido na grande consciência, de acordo com a fé de cada um, pedindo essa força também. A gente precisa pedir uma força de algo maior, que está além de tudo isso. Essa força maior, a gente precisa se conectar a Deus, Jesus, o jeito que vocês quiserem acreditar, Buda, não importa o que vocês acreditam, universo, natureza. Essa força, ela é a conexão direta. E ela tem um poder de trazer força para a nossa alma, porque a gente sozinho é fraco.
Às vezes a gente não dá conta e a gente vai precisar dessa ajuda maior. Sempre a gente vai precisar. Só que às vezes a gente precisa passar por um monte de coisa para umedecer, para se render. Sei quem foi também que esses dias já teve vários movimentos que eu precisei fazer com o cliente, de tipo, meu, o que você está esperando para se render? Às vezes a vida vai trazendo para que a gente se renda e se entregue para coisas maiores. Porque a gente acha que sozinho eu tenho que ter o controle, eu tenho que fazer e acontecer. E a gente não tem essa autoimportância toda, tá? A gente é só um grãozinho de areia no meio do universo. A gente é, nossa, praticamente nada do nada. Porque eu falei para cliente, se eu morrer amanhã, daqui um dia ninguém lembra mais quem era a Kelly. Então, não tem essa importância toda, gente. A gente não tem essa importância toda, a gente não é insubstituível. Então, bora, vamos ser felizes agora. Não vamos deixar para ser feliz amanhã. Não vamos ficar querendo ser importante para os outros. Não que a gente não tem que praticar o bem e fazer o nosso melhor, mas não com o intuito de ser importante, e sim de servir a vida. Servir a minha vida primeiro e servir a do outro também. Tá? A gente tem a obrigação de servir primeiro a nossa. Igual lá no avião, quando cai a máscara, não fala que a gente tem que pôr primeiro na gente? Depois a gente põe na criança, ou no idoso, ou na pessoa que não pode? Então, a gente tem que pôr sempre primeiro na gente, cuidando da gente. Então, vamos para o nosso exercício. Alguém tem dúvida? Perguntas? Vamos lá. Acho que em termos de conteúdo, eu passei o que eu tinha que falar para vocês. Então, basicamente é esse. Vamos precisar acumular força para a gente ser quem a gente é. E fazer esse movimento de alma. É um movimento da nossa alma. Às vezes eu não sei onde a minha alma, o que ela quer. Às vezes eu nem sei o que a minha alma quer. A constelação é uma ferramenta onde a gente vê para onde que a minha alma está olhando, onde que eu estou presa ainda. É no meu clã? É na minha história de infância? É no meu relacionamento passado? É aonde que eu fiquei presa? Então, é entender também todos esses movimentos aí que estão por trás. Perguntas, gente, para a gente ir para o nosso exercício. Hoje vai ter exercício. Temos 20 minutinhos, vai dar tempo para a gente fazer esse exercício. Perguntas, como é que foi aí a aula? O que vocês acharam? Estava fácil, estava difícil? Tá a cabeça fervendo? Vamos lá, vamos para o exercício. Lembrando que assim, gente, o exercício ele vai trazer algumas percepções para você. A Elane disse, se eu não sei como identificar, posso fazer um pouco de tudo para ajudar? Claro. Eu trouxe aqui algumas coisas, mas é igual eu estou te falando. Muitas vezes, Elore, você vai precisar de uma ajuda a mais, né? Por exemplo, eu tenho momentos na minha vida que eu preciso recorrer à terapia. Eu preciso recorrer a alguém, por quê? Porque eu tenho meu ponto cego. Tem coisas que eu não consigo fazer. Eu tenho clientes que são terapeutas, porque eles não conseguem, a gente não consegue se ver. A gente tem uma visão nossa que é distorcida. E às vezes a gente precisa do outro para que a gente consiga ver os nossos emaranhados, os nossos pontos cegos, as nossas sombras. E o profissional ele vai te conduzir nesse processo. Aí vai dentro da sua possibilidade. Não, tá tranquilo para mim agora, eu vou fazendo esses movimentos, e aí vai tendo ganhos, vai ampliando. A Renata disse que foi muito esclarecedora. Que bom, Renata, que bom. Então, assim, a gente vai tendo esses ganhos, a gente vai ampliando. Chega um momento que, tá muito difícil, já tentei de tudo aqui, o trem não vai. Então, eu sei que eu vou precisar de uma ajuda externa, e todo mundo precisa, gente. Porque a gente não chega a lugar nenhum sozinho. E, às vezes, eu posso precisar de um amigo, às vezes de um profissional, às vezes, cada caso é um caso, tá? Às vezes, eu mesma vou fazer um curso, vou me aperfeiçoar. Aí, cada pessoa, ela vai para um caminho que fizer sentido para ela.
Mas é isso, vai se percebendo. Opa, calma aí. Estou procrastinando. Fiquei 2 horas aqui olhando a rede social e eu precisava estar fazendo X, Y, Z. Por que que eu fiquei aqui? Então, se questionem. Porque é muito mais fácil eu ficar me culpando. Caramba, não fiz nada, não sei o quê. Isso aí, gente, é infantilidade. Eu vou ficar me culpando, não vai resolver nada. Eu preciso entender o porquê que eu estou fazendo isso e sair desse movimento. E agora que vocês estão entendendo, vocês vão perceber isso mais rápido. Não precisa ficar 2 horas ali. Calma aí, com 5 minutos. Opa, calma aí. Já estou 10 minutos aqui. E eu posso até, mas eu gosto tanto de ficar olhando os stories da Kelly. Eu gosto tanto de ficar olhando. Tudo bem. Então, tal momento do meu dia, eu vou parar ali, boto lá estimulo meu tempinho ali de 20 minutinhos para eu olhar as pessoas que eu gosto, dar uma relaxada, a gente também pode, isso é importante também, que é a procrastinação saudável. Eu vou estipular o meu momento de procrastinar. Eu vou procrastinar agora vendo uma série da Netflix, então eu quero ver tantos capítulos. Vou ver 2 hoje, amanhã eu vejo mais 2, entendeu? Inclusive, eu vou fazer sexta-feira um post para vocês sobre a série do Arnold, que eu amei, amei. Assistam essa série, gente. Amei. Vou trazer várias percepções sobre ela. Então, vamos para o exercício. Eu vou compartilhar uma tela e nós vamos agora para o nosso centro vazio sentir. Vou pedir para vocês ficarem numa posição ereta. Respire profundamente, só para trazer a mente para o corpo. Traz a consciência para o seu corpo, percebe os seus pés, tornozelos, joelho, coxa. Pode até passar a mão no seu corpo, sentir você, seus braços. Faz uma respiração profunda e volta para cá. Volta para a telinha, que eu vou compartilhar aqui uma tela. E eu quero que vocês, quem tiver com papel e caneta aí, melhor. Se não tiver, pode só guardar mentalmente. Seria interessante anotar. Cadê? Eu quero que vocês olhem para esse representante e percebam o que vocês sentem em relação a este representante. Principalmente observem o tamanho. Eu me sinto maior, eu me sinto menor, eu me sinto igual, eu me sinto forte, eu me sinto fraca. Como vocês se sentem diante deste representante? Só se percebam. Vai totalmente para o sentir. Anotem, percebam. Vem alguma sensação no meu corpo diferente? Tem algum lugar? E perceba como você se vê diante deste representante. Todo mundo anotou? Todo mundo percebeu? Ok? Então vamos lá, vou para o próximo. Agora esse. Mesma coisa. Olhem para ele, percebam como vocês se sentem. Me sinto pequena, me sinto grande, me sinto igual. Tenho vontade de fazer algum movimento em relação a esse representante. Tenho vontade de me aproximar, de me afastar, ou qualquer outro movimento. O que eu sinto? Vem algum sentimento, alguma percepção? Percebam, anotem.
Todo mundo anotou? Vou para o próximo. Agora nós vamos para esse. Mesma coisa. Percebam como vocês se veem, qual o tamanho, o que sente, qual é o movimento que tem vontade de fazer. Só percebam. Quem puder anotar, anota. Quem não puder, só registra aí mentalmente. Pronto, vamos para o próximo. Se eu estiver muito rápida, vocês me falam aí no chat. Esse é o último elemento que nós vamos. Mesma coisa, perceba, sinta. Não se preocupem com as cores, só se permitam sentir. Vai para o centro vazio, vai para o corpo. Me sinto grande, me sinto pequena, me sinto do mesmo tamanho, me sinto mais forte ou mais fraca. Só percebo. Todo mundo registrou? São só esses 4 elementos e eu vou revelar o que cada um representa, para que a gente faça o exercício final. Então, vamos lá. Voltando aqui para o primeiro elemento, que é esse lilás aqui. Então, esse elemento, ele está representando a mamãe, o nosso feminino, a mãe. Então, perceba como que você se sentiu. Eu me senti grande, pequena diante da minha mãe. Perceba tudo que veio de percepção em relação à mamãe. Tá? Não tem certo nem errado, é apenas um exercício de percepção para que eu comece a tomar consciência do meu tamanho sistêmico. Para que eu comece a tomar consciência do meu lugar. A minha alma só vai ter força para sair de determinados movimentos quando eu estiver ocupando o meu lugar. Então, vamos para o elemento número 2, que agora vocês já devem deduzir que é o papai. Papai. E aí percebam também como é que eu senti diante desse elemento, que é o pai, que é o masculino, como é que foi. Só percebam. Depois vocês podem tirar as dúvidas aqui comigo. O terceiro elemento, vamos lá para o terceiro elemento. Esse amarelinho é o nosso trabalho ou o nosso projeto. O trabalho, o serviço, o projeto. Ah, Kelly, mas eu não trabalho. Tá, mas o meu projeto de vida, o que eu quero fazer, está representando o meu servir à vida. Como é que eu sirvo a vida? Ah, eu trabalho em casa, não tem problema. Estou servindo a vida. Aqui, ó, representa o meu trabalho. Como eu me vejo diante do meu trabalho? Qual foi a sensação que veio diante desse trabalho, desse projeto, tá? E o último elemento, que era o branquinho aqui, representa a vida, o futuro. É um elemento representante da vida. Como que eu olho para a vida? Será que eu me vejo maior do que a vida?
Será que eu me vejo pequena? Como é que foi que eu me vi diante da vida? Tá? E agora, com todas essas percepções, que depois vocês podem continuar trabalhando isso internamente, nós vamos fazer um pequeno exercício. Vou interromper aqui. Vou pedir para todas vocês fecharem os olhos. Voltar novamente para a posição de centramento, respirando profundamente. Enche bem o peito de ar. Solta lentamente. Mais uma vez. Segura e solta. Só mais uma vez, enche bem o peito de ar. Segura e solta. E agora, eu quero que você traga na sua frente a imagem da mamãe e do papai. E nós vamos fazer aqui um movimento em relação aos nossos pais. Cada um vai ter uma determinada força na alma para esse movimento. Porque muitas vezes a gente fala assim, nossa, Kelly, eu já fiz um monte de exercício sistêmico, mas eu ainda não tive resultado. Porque às vezes eu falei da boca para fora. O quanto que a minha alma está realmente disponível para fazer este movimento que nós vamos fazer, mas que precisa de fato que a minha alma aceite esse movimento. Então agora eu quero que você olhe para a mamãe e diga para ela, de preferência, quem puder, em voz alta: mãe, você é a grande e eu sou a pequena. Olha para o pai e diz: pai, você é o grande e eu sou a pequena. A partir de agora, querida mamãe, querido papai, eu volto para o meu lugar de filha. Eu abro mão de quaisquer julgamentos em relação a vocês e a história de vocês. E eu fico só no meu lugar de filha. Esse é o lugar certo para mim. E é deste lugar de pequena que eu tomo a força que vem de vocês. E eu quero que vocês se imaginem pequenas, olhando para cima, olhando de baixo para cima para o papai e para a mamãe. E atrás da mamãe, uma fileira de mulheres. E atrás do papai, uma fileira de homens. E vocês vão dizer: eu concordo com tudo como foi. E agora, tomo a minha vida do jeito que foi, pelo preço que me custou. A partir de agora, eu tomo a minha vida pelo preço que me custou. E honro todos vocês. A partir de agora, eu faço as minhas próprias escolhas. E ainda assim, escolho pertencer a essa família. Eu escolho fazer parte por amor, independente das minhas escolhas, independente do que eu fizer, eu pertenço a esse clã. Eu faço parte
e estou vinculada por amor. Eu escolho me vincular por amor e não pela dor. Deixo com vocês as histórias de vocês, pois vocês são os grandes e vocês têm força para lidar com o próprio destino. E fico apenas com o que é meu, o amor e a força que eu tomo agora de vocês e que é meu por direito. Agradeço por tudo que vocês viveram e passaram, para que a vida pudesse chegar até mim. Mas a partir de agora, é comigo. Peço que vocês me abençoem e me autorizem a fazer um pouco diferente, a viver a minha vida nos meus próprios termos. Gratidão, gratidão por tudo. E faça uma reverência e diga a eles: do meu lugar, eu sou a pequena das pequenas. E em tudo que eu fizer, vocês também serão honrados, através do meu servir. E depois desse movimento de reverência profunda, eu quero que você se vire e imagine atrás de você, te apoiando com a mão no seu ombro esquerdo, a mamãe, com a mão no seu ombro direito, o papai. E agora eu quero que você, ainda de olhos fechados, olhe para a sua profissão, para o seu trabalho, para os seus projetos. Só imagine, simbolize com algo ou alguém, uma figura, o que vier. Olhe para isso. E eu quero que você diga para o seu trabalho, para o seu serviço: você é o grande e eu sou a pequena. Eu sigo você. Você me conduz e eu sigo você. A partir de agora, com a força do meu pai e da minha mãe, com a força de todo o meu clã, eu servirei a vida através de você. Você é o grande e eu volto para o meu lugar de pequena. Você conduz e eu sigo. E perceba como é falar isso, o que você sente. Perceba o quanto a sua alma concorda em servir. E lá na frente, eu quero que você veja a vida de braços abertos para você. E você aí com o papai e a mamãe dentro do seu corpo, dentro de você te apoiando. Você olha para o seu trabalho, para o seu serviço, e você olha para a vida. E você diz para o seu trabalho: através de você, eu servirei a vida, e a vida de muitos. E agradeça a esse trabalho, faça uma reverência a esse trabalho. Olha para a vida e fala: agora eu estou pronta. Agora eu estou pronta para te servir através do meu trabalho. Você é a grande. E aqui eu sou bem pequena, bem pequena. E me entrego para ser conduzida por você, para seguir
e só vai. Perceba como é caminhar na direção da vida, com o seu trabalho do seu lado, como é que é dar esses passos, com o papai e mamãe te apoiando, com o seu clã. Só sinta. O movimento sistêmico é um movimento de alma, é o quanto eu consigo sentir aquilo como verdade. Só se permita sentir. E talvez até abraçar essa vida que está aí te esperando, de braços abertos. Só ir para a vida, que ela é justa e ela está te esperando. E quando vocês se sentirem bem, podem abrir os seus olhos, voltar para cá. Quem puder, vai voltando. Quem puder também, abram as câmeras para a gente tirar uma fotinha. Como é que vocês estão? Tá todo mundo bem? Como é que foi fazer o movimento? Aí a gente fica um pouquinho mais mexido, né? Quando faz o movimento sistêmico. É natural, é normal. Eu devia ter tirado, eu sempre falo que eu vou tirar foto antes, mas eu esqueço, vocês têm que me lembrar. Vou tirar agora, tá? Tá todo mundo bem? Ana Carolina foi a primeira vez que participou? Não, a segunda. A A da última vez segunda caiu a foi na internet. outra aula. Vamos lá, vamos tirar foto? Vamos lá, um X, bem bonitas, bem lindas. Vamos lá, cadê? Acho que deu. Acho que deu. Depois eu ponho lá no grupo. Bom, meninas, eu vou encerrar a gravação. Vamos encerrar aqui a nossa gravação. Vou ter que dar uma editada nessa gravação.